Olá, queridos amigos. Eu vou compartilhar com vocês, em algumas etapas, algumas coisas que eu separei sobre Jesus. Então, o que nós vamos compartilhar daqui para frente? Vai ser uma série onde nós vamos falar sobre Cristo como a água viva, como Filho de Deus, o pão da vida, a luz do mundo, a fonte da liberdade, o bom pastor e a ressurreição e a vida. Nós vamos estar partilhando nesse tempo essas faces de Jesus, né? Eu creio que mais do que nunca nesse tempo a gente precisa urgentemente aprender quem é Jesus. E não estou querendo dizer com isso que você não conheça ele, né? Isso é uma coisa muito particular. Cada um de nós tem uma experiência com Deus diferente, mas eu creio e desejo compartilhar essa experiência com vocês, que é minha também, acerca de quem é Jesus. E a gente vai aprendendo cada vez mais quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus. E até a eternidade nós vamos aprender quem é Jesus. Então eu separei aqui alguns pontos que eu julgo muito importantes para nós. E o primeiro deles está no livro de João, no capítulo 4, dos versos 4 a 42. Esse é um encontro muito interessante. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Para quem não sabe, a mulher samaritana, ela era do povo samaritano. Quem eram os samaritanos? Esse foi um povo que, na época que os judeus foram exilados para a Babilônia, quando Neemias reconstruiu o templo, que o povo voltou para a terra, muitos dentre os judeus haviam casados com mulheres que não eram do próprio povo deles, né? E aí Neemias vai e faz uma revolução que toda pessoa que não fosse nascida dentro do povo, ela não poderia fazer parte da comunidade judaica. E aí esse povo samaritano, não é, saiu de dentro desses judeus misturados. Então, os samaritanos viviam em guerra com os judeus, estavam sempre em guerra. Os judeus acreditavam que era lá em Jerusalém, no templo, em que devia se adorar. Os samaritanos achavam que era lá no monte deles que devia se adorar. E aí, nesse contexto, nessa situação, Jesus chega perto de Samaria, num poço, e quem ele encontra no poço? Uma mulher samaritana, que além de ser samaritana, era mulher. Imagina que naquela época as mulheres não tinham espaço para conversar com os homens e coisas assim, para estudar, não havia isso. Então, imagina a cena de Jesus. Aí, diz assim, no capítulo 4, verso 4. Deixou Jesus a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia, o sol a pique. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus, então, começa o diálogo com a mulher samaritana, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu,
pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque, como eu disse a vocês, os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Vou parar aqui nesse pedaço. Todo esse capítulo ele é maravilhoso, maravilhoso. Mas eu quero me deter nesse ponto da sede. Jesus estava com sede, tinha caminhado muito tempo, parou naquele poço e aí pede a água à mulher. E a mulher, ela, a princípio, ela fica espantada, porque ela pensa, ele é homem, judeu, e está me pedindo água? E aí, Jesus fala para ela: oh, mulher, se você soubesse quem lhe pede água, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Queridos amigos, este é um tempo que nós estamos vivendo e eu creio certamente nisso, de muita sequidão. Uma sequidão qual nunca houve na terra. Uma falta de esperança, uma falta de expectativa, uma falta de alegria. Todas essas coisas que são necessárias para a alma humana, elas são como uma água, como um bálsamo. E aí o que tem acontecido é que nós temos tentado buscar essa água, aquilo que sacia nossa alma, em fontes que são cisternas rotas, são cacimbas que estão furadas, que lá dentro tem um pouquinho de água. Às vezes nós nos tornamos consumistas, por exemplo, compramos para saciar essa sede que a nossa alma tem. Às vezes você teve algum trauma e aí você cai na depressão porque falta algo. Há o vazio, há uma sequidão, há um deserto. Não é assim que muitas vezes a gente tem se sentido nesse tempo? Quando você olha aquelas cenas horríveis de pessoas matando outras, batendo, roubando, furtando, há uma secura dentro de você por justiça. Falta alguma coisa. Mas Jesus está dizendo para esta mulher que lá na frente a gente vai ver, já tinha tido 5 maridos, 5 relacionamentos que não tinham dado certo. E Jesus chega para essa mulher e diz para ela: tem solução. Tem solução para a sua vida que está assim, em ruínas, por todos esses relacionamentos que você foi rejeitada, que você não foi compreendida, que você não foi amada. Tem solução. Se você soubesse quem está aqui na sua frente, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. Este é o ponto. Existe um vazio na alma humana
que só pode ser preenchido por Deus. E Jesus veio para te ensinar que é possível esse vazio de Deus ser preenchido. O objetivo do Pai é que nós tenhamos comunhão com Ele. No livro de Isaías, Deus lança um lamento ao povo, dizendo que o povo tinha trocado Ele, o manancial de águas vivas, por cacimbas rotas, por cisternas furadas. E aqui Jesus veio para dizer para mim e para você: eu sou a fonte da água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. E nessa hora eu quero dizer para você, acredite, a sua alma pode ser saciada, você pode nadar nos rios de Deus. E queridos, a água é a fonte da vida, é fonte da vida. Se falta água na terra, a gente morre. Assim, se faltar o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós vamos morrer secos, sem esperança, sem alegria, sem paz, sem nada. E aí Jesus veio para derramar esta água viva, esse Espírito Santo sobre nós, que sacia a nossa sede de Deus, a nossa fome de Deus. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa expectativa da volta de Jesus tem que ser muito forte dentro do nosso ser. E nós precisamos buscar. Jesus disse para a mulher: se você soubesse, você pediria e ele lhe daria. Porque ali Jesus estava se humilhando. Ele pediu água para a mulher quando ela precisava pedir água para ele. Então, se nós queremos ter a nossa sede de Deus saciada, precisamos pedir a Jesus: sacia-me. Derrama sobre mim teu Espírito Santo. Derrama sobre mim a fonte, a fonte, a fonte. E a fonte, queridos, amados, é a palavra de Deus. Você precisa ter fome dessa palavra, você precisa beber essa palavra. Eu preciso beber essa palavra. Enquanto falo com vocês, tenho sede. Na cruz do Calvário o Senhor falou: tenho sede. Os homens lhe deram vinagre, mas se você pedir a Jesus e disser: tenho sede, Ele lhe dará água viva. Ele dará o seu Espírito Santo a você. Então, querido, não desista. Peça ao Senhor e Ele lhe dará da água viva. E você certamente beberá dessa fonte, se sentirá saciado para a eternidade, porque essa fonte é uma fonte inesgotável. Nós vamos continuar essa série sobre Jesus. A água viva, o bom pastor, pão da vida, a ressurreição. Vamos compartilhando aí com vocês um pouquinho disso que eu sinto dentro de mim e não posso negar mais falar disso para vocês. Se vocês desejarem seguir este canal, você pode compartilhar esse vídeo, você pode se inscrever, aquelas coisas que todo mundo já sabe, né? Que a gente fala, toca o sininho, se inscreva, compartilhe. Compartilhe. Sabe para quê, queridos? Para que outras pessoas que têm a mesma sede que você tem de Deus possam também provar desse vídeo e quem sabe levar essa vida um pouco mais de alento, de conforto nesses dias tão difíceis. Então, se inscreva no canal, compartilhe e toque o sininho para você receber as outras postagens dessa série, Jesus,
o maravilhoso de Deus para você.